Olá! O Cidadania de hoje vai falar sobre as crianças superdotadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 3,5% e 5% da população do mundo é superdotada. Quem conversa com a gente sobre este assunto é a mestre em educação Maria Lúcia Sabatella. Maria Lúcia, vamos começar explicando então quando uma criança é considerada superdotada. Uma criança é considerada superdotada quando ela tem uma habilidade expressivamente acima da média dos seus pares, da média das crianças da mesma idade, da mesma faixa escolar, né, do mesmo nível social. Então, a gente vai fazendo uma comparação e ela precisa ter uma habilidade que seja expressivamente assim, superior ao que está acontecendo com a maioria das crianças. Agora, normalmente, com a inteligência múltipla, essa criança vai ter outras habilidades que também se intercalam. Por exemplo? Então, às vezes a criança começa a falar muito cedo e tem um verbal muito bom, um vocabulário muito bom, muito antes do que as outras crianças. Normalmente, uma criança superdotada, ela é muito exigente com o seu, vamos dizer, com o seu vocabulário e ela fala todos os S's, todos os plurais. Então, ela faz já uma concordância praticamente muito antes de estar na escola e de que entender que as regras do português, as regras de concordância. Então, quando é no verbal, a gente nota assim, um vocabulário mais expressivo, palavras mais difíceis. Não que a criança adivinhe uma palavra. Ela ouve, ela guarda, armazena e daqui a pouco ela vai usar no contexto. Então, ela viu como é que aquela palavra é usada, daqui a pouco ela vai simplesmente aplicar corretamente. Então, a gente vê que não é assim um ensaio, mas ela está sabendo o que está fazendo. Então, na área verbal, mais ou menos isso. Mas, às vezes, a criança está na área verbal, mas ela também é extremamente rítmica, ela é extremamente criativa, aquela criança que você ouve um som e já começa a dançar. E você vê que ela tem, assim, outras habilidades que também já estão se despontando. Então, é muito difícil que tenha só uma, mas pela Organização Mundial de Saúde, por toda essa literatura científica, a gente considera que, desde que tenha uma habilidade expressivamente acima, ela é considerada superdotada. Não precisa ser necessariamente uma habilidade intelectual, ou precisa? Não necessariamente, porque às vezes a criança, quando está em desenvolvimento, ela ainda não entrou na prática acadêmica, né? Então, alguns profissionais dizem que você só pode avaliar uma criança depois dos 7 anos. Então, tem uma coisa assim que às vezes os pais ficam naquela preocupação. Mas a minha criança é muito mais ativa, na escola ela já está, vamos dizer, defasada da faixa escolar, mas às vezes ela não conversou ainda a educação formal, não está alfabetizada, não sabe ler, não sabe escrever. Então, não precisa ser acadêmico nem nessa fase assim, porque há habilidades, por exemplo, motoras, né, a criança que começa a andar muito cedo, fala muito cedo, às vezes com habilidades já de coordenação motora fina e tudo, muito cedo. Às vezes elas se autoalfabetizam, elas começam a se interessar pelas palavras, pelos jornais, pelas revistas, e daqui a pouco elas estão espontaneamente começando a entender esse código que é bem abstrato. Agora, qual é a diferença entre uma criança superdotada e uma criança muito talentosa? Bom, aí é uma questão um pouco de semântica, né, que os escritores, ou às vezes os profissionais mesmo dessa área, tem duas versões. Tem pessoas que consideram talento todas as habilidades que são ligadas à arte, à música, à parte psicomotora. E que a superdotação seria mais a parte intelectual. Então, por isso que a gente fala talento e superdotação, às vezes, porque as pessoas às vezes não entendem que isso, na realidade, anda junto. E há autores que consideram que a superdotação é em qualquer habilidade do ser humano, porque a inteligência tem já 8 classificações, né, 8 áreas de classificação. Então, parece que alguns seccionam isso para a parte, quer dizer, mais motora e artística e a parte intelectual. E quando a pessoa é considerada um gênio? Bom, eu brinco assim. O gênio é um superdotado? O gênio sempre é um superdotado. Eu sempre brinco que o gênio é um superdotado que deu certo, né? Que todo mundo reconheceu. Então, quer dizer, todo gênio é um superdotado, nem todo superdotado vai ser um gênio. Então, o gênio só vai ser, vamos dizer, reconhecido e considerado porque o gênio é aquele indivíduo que deixou para a humanidade uma modificação em alguma área. Então, ele fez alguma descoberta ou uma pesquisa que modificou um conceito que era anteriormente reconhecido como verdade e ele, vamos dizer, desclassificou aquele conceito daquela forma e foi reconstruir isso de uma outra forma por gerações. Então, no momento que você, vamos dizer, um Copérnico, um Galileu, que de repente modificaram toda a parte do entendimento vamos dizer,
da parte celeste, dos astros, na hora deixou alguma coisa para a história, exatamente. Não, e modificou uma coisa que era considerada de uma forma como verdadeira, e no começo são rechaçados, né? Há uma grande resistência a uma aceitação, né? Porque existe uma verdade já estabelecida. E, então, normalmente, os gênios são aqueles que têm muito mais dificuldade de um reconhecimento. E que testes são feitos para identificar se uma criança é superdotada? Bom, há testes psicológicos, que são testes formais da área da psicologia, né, da competência da psicologia, e há testes informais, né, toda uma variedade de avaliações informais que são feitas de uma forma intercalada. Então, a gente não deixa de fazer um teste. Mas é preciso procurar um profissional para isso. Tem que ter uma habilitação, porque os testes psicológicos são de competência do psicólogo. Então, a gente não pode ser aplicados por uma pessoa que não tem essa formação. Agora, a avaliação informal pode ser feita por qualquer profissional da área de educação, né, que tenha essa habilitação, quer dizer, que tenha um conhecimento maior nessa área. E, Maria Lúcia, a pessoa já nasce superdotada? É possível criar ou desenvolver um superdotado? Bom, às vezes as pessoas dizem assim, essa criança não é, desculpe, não é superdotada, é muito estimulada. Então, tem muito essa versão, assim, não é que os pais, é um filho único, o único neto, convive só com adultos, então por isso que ela fala muito correto. A gente conhece filhos únicos netos que falam tati-bitati, né, que a criança tem aquela dificuldade, ainda tem problemas de emissão de fonemas e tudo. Então, isso não tem muita verdade. Então, você não tem como estimular e chegar a ser um superdotado. Você pode estimular um indivíduo e ele ser muito, muito bom, ele desenvolver a sua inteligência e ampliar a sua inteligência. Agora, a superdotação tem um componente genético que é bem forte. Então, quando se fala em componente genético, bom, o pai é PhD em alguma coisa, né, tem doutorado. Não é isso. A inteligência não está ligada à área intelectual acadêmica, né? O intelecto está ligado a um desenvolvimento normal da inteligência que pode ser em qualquer área. Então, a gente vê pessoas extremamente criativas, a gente vê artesãos fabulosos, né? Quem olha a nossa pracinha do Largo da Ordem, você dá uma passeada ali, você se surpreende com a criatividade e com a variedade e versatilidade dessas pessoas. Mas o que você está falando, então, é que tem um componente genético, mas não necessariamente os pais são superdotados? Ou alguém na família é superdotado? Alguém na família está trazendo um genótipo positivo, assim, ou às vezes é somatória, é uma combinação, somatória de pai e mãe, às vezes escapa uma geração, vem de tio, de avós, mas a gente sempre tem no histórico pessoas muito inteligentes. Agora, Maria Lúcia, hoje em dia, as crianças estão aprendendo as coisas mais rapidamente do que quando a gente era criança. Lógico. E muitos pais não se confundem, às vezes, quanto é superdotada realmente e quando as crianças estão se desenvolvendo mais rapidamente. Bom, hoje a gente, até cientificamente, não tem como até aceitar, porque normalmente havia uma evolução normal que então leva 10, 15 anos para você conseguir, às vezes, dar um passo em alguma área. Hoje é tão rápida, eu acho que essa área da informação, as crianças estão tão mais ligadas às coisas que aí às vezes me dizem assim, porque a criança já nasce com computador. Digo, não, criança pequenininha não está no computador, né? Então é um certo exagero da nossa era da informação. Mas a gente vê que as crianças têm assim de alguma forma, estão nascendo muito mais alertas às coisas e estão captando muito mais todos os estímulos. Nós vemos que a mãe, às vezes, estimula o bebê antes do nascimento, né? Então, com músicas, às vezes, uma atitude mais coerente, até a alimentação, tudo já está sendo assim, mais coordenado para um pré-natal melhor. Então, a criança já nasce com muito mais possibilidade de estar desenvolvendo muito bem. E eu acho que... Mas o superdotado é uma coisa muito diferente. É muito diferente. Que chama muito atenção. Chama atenção mesmo. A gente vê hoje alguns pediatras, alguns médicos que já percebem o desenvolvimento diferente, né? Diferenciado e encaminham realmente para uma avaliação. Então, a gente vê que existe no desenvolvimento algo que está fora do padrão. E o que pode acontecer se uma criança superdotada não for diagnosticada e não for tratada como superdotada, não tiver o estímulo? Com isso a gente vê uma porção, né, por aí. Então a gente vê que essas crianças que não estão sendo identificadas, normalmente elas vão ter uma conduta que não é aquela conduta padrão esperada para aquela idade. Então, normalmente, quando a pessoa não está preparada para isso, ela vai
tentar achar qual é o defeito que esse indivíduo tem. Em vez de pensar que é uma qualidade, vai dizer, bom, fala muito, interrompe o professor, não tem paciência de ficar esperando para fazer tudo aquilo que todo mundo faz. Começa, faz 4 contas e para. Né? Então, é aquela intranquilidade porque a criança já sabe aquilo, ela já dominou aquele conceito. Então, ela não precisa fazer toda aquela fixação das outras crianças. Pode confundir com déficit de atenção? Pode confundir com déficit de atenção, é muito confundido com hiperatividade, né? O tal do TDAH que está na moda. Então, nós temos assim, muitas crianças medicadas hoje que chegam para nós e que não tem problema de saúde. Na realidade, é mais fácil a mãe procurar um médico, né? E não digo que seja falha do médico, é que já existe uma queixa. Então, a mãe já foi chamada na escola não sei quantas vezes, a professora já está assim, irritada com uma série de condutas da criança. Então, em vez de procurar o que realmente acontece, você vai no médico, ele já tem a informação de muitas queixas e baseado naquilo, ele vai tentar apaziguar a situação. Então, o superdotado não cura com medicação. Então, não adianta a superdotação, vai ser uma coisa que nasceu e vai ser para sempre. Então, é difícil dizer, não, vamos tranquilizar essa criança, vamos medicar, porque não vai resolver. Tá bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta, continua falando sobre esse assunto. É um instante só.